em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Espírito de Deus, maravilhoso, maravilhoso. O Senhor tem nos presenteado, Senhor. O Senhor tem nos presenteado, Senhor, com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto amor, fazendo com que se possa alcançar o entendimento, Pai. Senhor, quantos buscam a bênção, esquecem do abençoador, pois a bênção vem do Senhor. Na verdade, todas as bênçãos e tudo de que se precisa. Então, Senhor, fale conosco, que o Teu Espírito Santo encontre o nosso coração inteiramente receptivo a Ti, preparado como a boa terra que recebe as sementes. Nosso Deus, que possamos dar os frutos que o Senhor espera. Na verdade, que já se tenha, Senhor, os frutos. É o nosso pedido. Fale conosco. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, povo de Deus. E hoje nós vamos contemplar algo tão... Irmãos, é impressionante, né? A Bíblia Sagrada é a mesma, 66 livros. Mas quando o Espírito Santo começa a abrir, é uma coisa impressionante. Você diz assim, meu Deus, como é que pode? Coisa que você lê, diz assim, como é que eu não via dessa forma? É isso que se chama revelação da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é a verdadeira profecia, a palavra, tá? Então vamos lá. Onde nós vamos iniciar? Na primeira epístola de João, no capítulo 5, pertinho do Apocalipse, tem a epístola bem próximo do Apocalipse. Depois das cartas de Pedro, lá no capítulo 5, vocês vão ver que coisa tremenda, irmãos. É tremendo, é lindo, é maravilhoso. Na primeira epístola de João, no capítulo 5, aqui está falando de Jesus e do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. No versículo de número 6, diz assim: Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito, olha o Espírito Santo aqui, ó, é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Interessante, né? Pastor, eu não entendi. Vai entender. Nós vamos ler o versículo seguinte, o 7 e o 8, você vai entender. Olha o 7. Porque 3 são os que testificam no céu. 3 testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3, olha a Trindade Santa. Deus Pai, a Palavra. Quem é a Palavra? Pois é, mas antes não era a Palavra, antes de se encarnar? Jesus recebeu o nome. Ele recebeu porque ele veio à terra e se encarnou. Então nasceu o menino Jesus. Mas antes ele sempre existiu. Só que ele existiu na forma de verbo, palavra. É isso que é interessante. Então no céu 3 testificam: o Pai, a Palavra e... Olha que coisa tremenda. Estes 3, está aqui a Trindade Santa. A Trindade Santa está aqui. Então não são 3 deuses, irmãos. É um Deus em 3 formas distintas. Eu gosto de repetir que Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. E depois Jesus disse assim, quando voltou para o céu: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante.
Como que Jesus está conosco? Em espírito. Então, observa comigo. Eu vou repetir o 7. Isso aqui é profundo e é simples. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Pronto. Então já está aqui a Trindade Santa caracterizada: Pai, Verbo e Espírito Santo. Como eu vou entender o Verbo? Marca aqui, a gente volta e agora vamos no Evangelho de João, capítulo 1. Pastor, por que eu preciso saber disso? Para acabar com essa coisa, irmãos, de tanta gente que diz que são 3 deuses. Não existe isso, irmãos. É um Deus em 3 formas distintas. Evangelho de João, capítulo 1. Então, vamos lá. No princípio, era o verbo. Dá uma paradinha, olha para cá. Verbo e palavra não são a mesma coisa? Então, a palavra, antes de se encarnar, antes de Jesus nascer, a palavra sempre... Então, diga comigo, o verbo é Jesus? Sempre existiu? Então, lê o versículo 1, João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha aí. Então não há dificuldade alguma. A palavra de Deus tem todo o poder. A palavra de Deus se encarnou. E aí? Então volta lá agora comigo, em 1 João capítulo 5, e agora no versículo 8. Vamos juntos? Hoje estamos fazendo um estudo, continuando sobre o Espírito Santo. E 3 são os que testificam na terra. Eita, dá uma paradinha. Testificam que Deus existe, da presença dele, do seu poder, das suas obras. E 3 são os que testificam na terra. Quem? O Espírito. Olha o Espírito Santo aí. O Espírito Santo, irmãos, é que testifica no coração de uma pessoa. Quando ela aceita Jesus de verdade, ele é que testifica. Ela tem uma certeza no coração que ninguém consegue. Aquela pessoa que aceitou Jesus e nunca não larga Jesus de jeito nenhum. Quem testifica no coração dela? O Espírito Santo. É uma certeza inabalável, uma coisa tremenda. Mas ele também não convence o mundo. Quando você prega a palavra, não é o Espírito Santo que convence a pessoa de que ela está ouvindo a verdade? Trabalho do Espírito Santo. Então, olha que coisa tremenda. Então, então eu estou no 8. E 3 são os que testificam na terra. Aí vem o Espírito. Ei, pastora, e a água e o sangue? E esses 3 concordam num. Pastor, é complicado. Não tem nada de complicado aqui, irmãos. Por que a água? Quem lembra que Jesus falou para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado? Quem lembra disso? Jesus não pregava a palavra para depois operar milagres? Mas ele também não pregava a palavra para as pessoas largarem, que abandonassem os seus pecados e erros? Isso não é como um banho? Então foi o que Jesus falou com Nicodemos. Se não nascer da água e do Espírito, jamais pode entrar no céu, ser nova criatura. Então a água é quando Jesus lava e purifica pelos seus ensinamentos, mandamentos, a palavra. Só que em forma de água. Ou seja, a simbologia da água que dá banho. Mas tem mais alguma coisa que a gente precisa entender a respeito da água. Que é uma coisa muito linda. Quando o Espírito Santo colocou na carta aos Efésios, que no casamento, olha bem, o marido, ele santifica a sua esposa, porque ele representa Cristo, mas a esposa representa a igreja. É uma coisa muito bonita. Volta aqui e pega a carta aos Efésios, capítulo 5. Vocês entenderem a importância do casamento, né? Que foi o próprio Senhor que instituiu. Carta aos Efésios, capítulo 5.
Olha só o versículo de número 25 a 27. 25. Vós, quem lê comigo? Vós, maridos, dá uma paradinha, olha para cá. Por que tem marido que não gosta de ler essa parte? Então, homens e mulheres de Deus, vamos ler? Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora, olha só o 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água. Isso aqui não é o marido ficar recitando versículo para a esposa não, tá, pessoal? É o entendimento. Entendimento. O marido lida com a esposa com entendimento. Com brutalidade ou com mansidão? Porque deve ser com mansidão. Porque o marido representa Jesus. E o que Jesus disse? Aprendei de mim que sou violento. Aprendei de mim que sou brigão. Aprendei de mim que sou nervoso. O que Jesus disse? Aprendei de mim que sou manso. Porque o marido lembra o que Jesus falou com a esposa. Aí ele vai com jeitinho, por quê? Para purificá-la pela palavra, ou seja, para que ela entre na palavra. Lembra que o Espírito Santo disse, não é por força nem por violência? Pela palavra. Tem marido que não ora pela esposa. Ele se converte primeiro e não ora por ela. E fica exigindo frutos que de repente nem ele dá. E aí? Olha que coisa complicada. Por que eu trouxe aqui? Por causa da água. Porque na terra, quem testifica é a água. Ou seja, se a pessoa recebeu a palavra de Deus no coração, a palavra lhe fez uma correção para abandonar um erro, um pecado, uma coisa errada, e a pessoa obedeceu, ela levou um banho, ela foi lavada, ela recebeu a água. Simples e bonito, não? Sim ou não? Sim. Então diga, é pela palavra que somos purificados. Sim, porque quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, o sangue de Jesus lavou todos os pecados. Mas a gente vai ficar crucificando Jesus toda vez? Não. É ouvindo a palavra que vamos deixando as coisas erradas para trás, certo? Sim ou não? Sim. Então, olha a simbologia da água que testifica aqui na terra, porque a palavra tem que ser pregada aqui. É aqui que a pessoa erra, é aqui que a pessoa se suja, é aqui que a pessoa fala besteira, é aqui que a pessoa vai contra Deus. Então ela tem que levar uns bons banhos da palavra. Então voltando, entendemos isso aqui? Não, peraí, faltou, eu não terminei de ler. Vai de novo, vai. Vai, de novo no 26 e agora o 27, vai. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa. Que coisa interessante. Então o marido, ele conhece a palavra e lida com mansidão, e intercede por ela, e as atitudes dele são uma escola para ela, é isso? Sim, porque ele representa Cristo, para que ela represente a igreja. Então a palavra é a água que purifica e santifica. Tranquilo até aqui? Então volta. Não está gostoso? Vamos lá. Voltando então, 1 de João, primeira epístola, capítulo 5, versículo 8. Então vai comigo. E 3 são os que testificam na terra. Então o Espírito é o Espírito Santo, né? Isso, a água que nós já entendemos. E o sangue, representando o quê? O sacrifício de Jesus. Então, o preço foi o sangue. Diga, o preço da minha santificação. Não, vamos voltar. Diga, o preço da minha salvação foi o sangue de Jesus. Viu? Então, a primeira coisa que acontece é exatamente isso. Aceitou Jesus, o sangue de Jesus purifica de todos os pecados.
Mas a pessoa não vai fazer. Ela não é um boom, não é um container, né? Que se derrama e a pessoa está completamente nova, já não erra mais em nada. E não é assim. Vai ouvindo a palavra e vai deixando os pecados e erros para trás. Porque a palavra vai limpando, vai lavando, vai santificando. Então, olha só, o Espírito, vai comigo de novo, no 8. O Espírito, a água, que é a palavra, e o sangue, o sacrifício de Jesus. Estes três concordam não. Que coisa tremenda! Olha aí a Trindade Santa, irmãos. E tem gente que diz que não acredita que existe Trindade Santa. Está aqui, com toda clareza. E aí nós temos que lembrar de outra parte. Por quê? Jesus andou aqui na terra, esteve ligado ao Pai o tempo todinho. Mas ele veio como filho, como nós estamos. Então agora, nós vamos atentar para a comunhão que Jesus tinha com Deus, estando ele aqui na terra como homem, como um ser humano. A mesma comunhão que ele ensinou aos discípulos para que tivessem a mesma comunhão. Olha que coisa interessante, simples também. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Vai comigo. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Quem lê comigo? E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora. Quer dizer que se precisarmos de alguma coisa que necessite de Jesus operar na nossa vida, operar naquele momento, um livramento, né? Convencer, vamos dizer assim, nos ajudar a resolver alguma coisa ou com alguém, Jesus está trabalhando o tempo todo. Ele não vai descansar? Não. Ele não saiu de férias? Vamos lá, igreja. Ele não saiu de férias? Ele não foi dormir um pouquinho? Nem um pouquinho? Não. O salmista diz que o Senhor Deus nem cochila. Ele nem pisca. Nem pisca. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Dos justos não tira os seus olhos. Olha que coisa tremenda. Então podemos contar com Jesus o tempo todo. Por que a gente não vive ligado nisso? Tem que trabalhar dentro. Eu sempre digo, irmãos, se o cristão não é batizado no Espírito Santo, ele perde muitas bênçãos, ou deixa de receber. E se ele não se enche do Espírito Santo, corre o risco, porque se esvaziar do Espírito Santo, cai em fraqueza. E há quem fique até em estado de inanição espiritual. Não tenho força para ir na igreja. Tem força para trabalhar, tem força para ir à festa, tem força para sair de férias, mas não tem força para adorar a Deus? Porque o espírito está inanimado. Quando o teu espírito está forte, você tem o maior prazer em adorar a Deus, em louvar. Você tem fé para receber bênçãos. Porque o espírito está fortalecido na palavra e no Espírito de Deus. Então Jesus não tira férias. Jesus não cochila. Jesus não entra em recesso. Olha só, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Todo cristão precisa despertar, povo de Deus. Por quê? Às vezes a bênção está demorando. Mas já buscou em Deus para que o Espírito Santo te ajude na intercessão ou na própria oração? Pastor, eu não entendo, mas é tão simples, irmãos. Às vezes o cristão está tão fraco que ele está literalmente quase largando, deixando de lado aquele propósito que tinha para glorificar a Deus, para vencer aquela batalha. E o que é necessário? Lembrar que o Espírito Santo é ajudador. Romanos 8, 26. Vai comigo. Lembrar que o Espírito Santo é ajudador. Romanos capítulo 8, versículo 26.
Vamos juntos? E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Está vendo? Dá uma paradinha. Olha aí. Olha o que o próprio Espírito de Deus está falando para a gente aqui. Está dizendo, ó, da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Quando o cristão está fraco, está pensando que Deus o abandonou? Não, ele é que não buscou. Teu carro entra no ponteiro, o ponteiro foi lá no vermelho, na marca vermelha, de que o combustível está acabando, você se distraiu e não observou. Se o combustível acabou, teu carro não para? Então você vai desculpar, irmãos, mas a comparação é essa. Tem cristão que não percebe. Às vezes participa dos cultos correndo, ou só um pedacinho, às vezes até de cansaço dorme, enfim. Volta e meia eu pego alguém, gente dando rasante aqui. Não, e parece que tem um bicho que gosta, sabe, de dar um cafuné. Tem outro que é o cafuné mesmo. A rasante é assim, ó. E o cafuné. Sei, meu Deus, tem misericórdia? O que é isso? Aí, naquela hora que o Espírito Santo está abrindo o entendimento, deu a cochilada. E aí? Não pegou. Aquele segredo não pegou. Oh, meu Deus. O Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Então é bom não deixar entrar no vermelho. O bom, irmãos, pelo menos um mínimo de 2 cultos por semana. O domingo e um dia na semana. No mínimo. Mas orar todo dia. Ah, não tenho forças para orar. Por que chegou a esse ponto? Porque entrou no vermelho. E agora o que fazer? Pede ajuda, uma concordância em oração. Vai ouvir louvor. Começa a ouvir louvor com o coração aberto. Daqui a pouco está cantando louvor. Daqui a pouco se reanimou. Sabe o que houve? Fortaleceu o espírito. Então é coisa séria. Então, vou ler o versículo todo, vamos lá. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A importância, irmãos, da busca de Deus. E agora, bom, e o que fazer, vamos lá, né, para ter essa comunhão com o Espírito de Deus em todo o tempo? Gálatas 5,16. Caminhando como quem vai para o Apocalipse, né? Mas é logo no início. Carta aos Gálatas, antes de Efésios, depois de Coríntios. Gálatas, capítulo 5. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vamos juntos? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Eita! Andai em espírito. Quem é batizado no Espírito Santo tem que estar sempre, não é, envolvido com Deus. Orando. Adorando. Vai orar, orou em línguas. Adorando o Espírito de Deus. Adoração é tremenda para trazer unção. E aí, anda na palavra. O Espírito Santo faz lembrar a palavra. Lembra que Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, faria os discípulos lembrarem de tudo que ele havia falado. Quem lembra disso? Eu vou repetir assim, ó. E quando ele vier, vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Olha só. Coisas que Jesus falou sobre o Espírito Santo antes de voltar para o céu. E Jesus voltou e enviou o Espírito Santo. Então o Espírito Santo já foi enviado para o cristão. Para quê? Para ajudar, irmãos. Para fortalecer, para dar direção. Vocês sabiam que tem inspiração, irmãos, para fazer coisas. Às vezes o cristão está meio perdido, sem saber que decisão tomar. Mas se ele faz a parte dele, o Espírito Santo vem e toca o coração. Como assim, pastor? Então vamos lá. Hoje ainda não, a gente não consegue entrar direto nos frutos. Salmo 32, rapidamente. Salmo 32.
no versículo de número 8, Salmo 32, versículo de número 8. O que diz aqui? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei. Olha o Espírito de Deus olhando aqueles que andam com Deus, com Jesus. Aí você anda em espírito. Como assim? Você está ligado no Espírito Santo. Chega um momento que você está meio perdido. Aí o Espírito Santo pode fazer lembrar de uma palavra que Jesus falou, que vai te dar a direção certa, ou vai te impedir de tomar uma atitude errada. Vou te dar um exemplo. Alguém te provocou tanto que você estava entrando no caminho da raiva. Aí Jesus te ama, né? Aí o Espírito Santo vem no teu coração e faz você lembrar de uma palavra lá em Eclesiastes que diz assim, olha só: a ira abriga-se no seio de tolos. Aí você diz, não sou tolo. Não sou uma pessoa bobada, então não posso. Aí alguém está te provocando, quer que você solte a língua, está te provocando. Ou pessoalmente, ou indiretamente, ou pela internet, está te provocando, está te instigando para você cair na contenda, na briga, no bate-boca. O diabo quer que você desça. E aí? Aí vem dentro do teu coração: amai a vossos inimigos. Opa! Puxa, eu já ia soltar a língua. Tá bom, Senhor, eu vou te obedecer. Quem foi que fez você lembrar? Espírito Santo. Então ele vai guiar no caminho da paz. Instruir-te. Irmãos, o Espírito Santo não leva ninguém por caminho da enfermidade, da doença, do fracasso, da miséria. Não leva. Tem que dizer assim: eu passei por isso que Deus me deu uma pancada. Mas que Deus é esse? O que é isso? Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. A não ser que o ganho fosse fruto de pecado. A pessoa vende o corpo. Ou busca de Deus, para Deus dar uma direção do que vai fazer para ganhar dinheiro, ou vai buscar uma profissão. Mas naquele caminho o Espírito Santo não vai estar. Por quê? Porque ele é santo. Aí é que entra as coisas velhas. Assim como tem os ex-alcoólatras, os ex-drogados, os ex-prostitutos, né? Então, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. E para completar esse cuidado do Espírito Santo, olha que coisa tremenda, irmãos. Toda pessoa que leva Jesus a sério, o Espírito Santo tem um cuidado com essa pessoa, porque ela é sensível a Deus. E aí, Salmo 101. E a gente para por aqui hoje. Salmo 101, versículo 6. Salmo 101, versículo 6. Quem vai comigo? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto. Olha o Espírito de Deus aí. O Espírito de Deus, que é o autor das Escrituras, está dizendo: os meus olhos, os olhos de Deus, procurarão os fiéis da terra. Quer dizer que Deus está olhando para a terra e procurando quem é fiel à palavra dele, quem realmente o ama, quem quer andar com ele, quem quer ouvi-lo, quem quer ser guiado por ele. Não é lindo isso? Sim ou não? Glória a Deus. Valeu, Jesus.